eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje, turma, eu irei fazer uma revisão que está na unidade 2, na página 62 do livro didático de vocês. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Então, nós vamos relembrar frases, tipos de frases, depois frase verbal nominal, período simples, período composto, oração, né? O que é oração, o que é período, nós vamos relembrar essa parte que nós estudamos em sala de aula, ok? Então, primeiro, vamos ver o que o livro traz primeiro para nós. Então, frases. Quando nos comunicamos, podemos organizar em frases o que queremos expressar. Observe. Grupo 1. Trechos do texto. Conversinha mineira. Você é dono do café. Está bem, você ganhou. Quando é que tem leite? Grupo 2. Menino, o seu vai lavar carro. Retrato, carinho, foi. Conheceu. No grupo 1, os enunciados comunicam uma ideia com sentido, por isso são chamados de frases. Repare que tudo que foi falado na letra A, B e C, nós conseguimos entender perfeitamente. Então, por isso que ele fala que essa comunicação deu a ideia de sentido, teve sentido o que foi falado, porque nós entendemos. Então, quando as palavras, quando você junta, associa uma a outra, ela tem sentido, ela é chamada de frase. No grupo 2, não podemos dizer que os enunciados são frases, pois, da forma que estão, sem um contexto, sem saber as intenções de quem os produziu, não tem sentido e, portanto, não podemos dizer que comunicam com alguma ideia. Então, menino, o seu vai lavar carro. Entenderam? Retrato, carinho, foi, conheceu. Sem sentido, não é verdade? Então, quando não tem sentido, não podemos dizer que são frases, ok? Comparando os dois grupos, que características do grupo 1 contribuem para dar sentido ao que está escrito? Então, quais as características? Primeiro, eu tenho sentido completo, eu consigo perceber, eu consigo entender e interpretar o que foi falado. Eu tenho uma pontuação no final de todas as minhas frases, aqui ponto final e interrogação. Tá? Então, eu consigo entender, saber que são frases porque, primeiro, tem sentido completo, eu consigo entender e interpretar o que está escrito, iniciou-se com a letra maiúscula e terminou com algum ponto. Aqui no caso, ponto final e aqui de interrogação, ok? No segundo grupo, podemos perceber que nós não temos um ponto, não é verdade? Alguns aqui, ó, com letra minúscula, vendo? E não tem sentido, não tem como fazer a interpretação. Nos textos em prosa, é comum um mesmo parágrafo conter mais de uma frase. Observe. Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite, sem leite. Escuta uma coisa, como é que vai indo a política aqui na sua cidade? Observe as cores no trecho acima. Cada cor indica uma frase. Nesse trecho, há 3 frases. O que marca o início e o fim de cada frase nesse trecho. Então, o que marca primeiro o início? Vamos lá no início, na primeira palavra. O que marca aqui para ser uma frase? Letra maiúscula. Ó, letra maiúscula. Vendo? Letra maiúscula. Ok? Qual o outro aspecto que ele fala, o início e o fim? E no fim, qual o aspecto que me indica que é uma frase? Pontuação, ó, ponto final, ponto de interrogação. Então, lembraram? Para ser, o que me indica que é uma frase? Primeiro, letra maiúscula no início. E no final, pontuação. Ok? Releia este trecho da crônica. Tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? Quantas frases há nesse trecho? Eu tenho 2 frases. Primeira frase, tem ali um sujeito comendo coalhada. Teve sentido completo? Teve. É uma frase. É feita de quê? Uma pergunta. Com sentido completo? Sim. É uma frase. Então, 2 frases. Que critério você utilizou para contar o número de frases? Primeiro, eu olhei se tinha sentido. Segundo, que letra maiúscula, ponto final, ponto de interrogação.
Então, eu tenho que olhar se inicia-se com a letra maiúscula, se tem ponto final ou de interrogação, né, ou exclamação, e se tem sentido completo, ok? Então, foi isso que foram esses e são esses os critérios que vocês têm que usar para saber se você tem uma frase ou não e quantas frases você tem. E o parágrafo a seguir, quantas frases tem? Então, vamos ver? Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que outro. Nessa mexida. Então, neste caso, eu vou ter 3 frases. Primeira aqui, ó, letra maiúscula, ponto final. Segunda frase, ó, letra maiúscula, ponto final. E na terceira, letra maiúscula, reticências. Então, eu tenho 3 frases, ok? Lembraram o que é frase? Então, frase é uma unidade de comunicação, isto é, um enunciado que tem sentido completo. Uma frase expressa uma ideia com a intenção de comunicar algo em determinada situação. Na fala, o começo e o fim de uma frase são marcados pelo sentido e pela entonação. Na escrita, a frase pode ser marcada pela letra inicial maiúscula, pela pontuação final e também pelo sentido. Foram todos os critérios que eu usei, ok? Então, lembrem-se, quando você for olhar quantas frases tem um texto, um pequeno texto, um trecho de algum texto, isso que vocês têm que olhar. Início com letra maiúscula e olhar até o final, ponto final, reticências, exclamação, interrogação, ok? Se tiver uma frase, bom? E principalmente se tiver sentido completo também, ok? Então vamos para os tipos de frases. Eu tenho as frases exclamativas. Quais são? As frases exclamativas são empregadas quando o emissor quer manifestar emoção. São sinalizadas com um ponto de exclamação, por isso que elas são chamadas de frases exclamativas. Então aqui, ó, puxa, que sorvete gostoso, até que enfim. Então, ó, eu usei o que? Emoção, eu exclamei. Então eu tenho frase exclamativa. Frases declarativas. As frases declarativas representam a constatação de um fato pelo emissor. Levam ponto final e podem ser afirmativas ou negativas. Então, vamos ver as declarativas afirmativas. O documento foi enviado ontem. Então, eu estou declarando algo, uma constatação que eu fiz e usei o ponto final. Gosto de comida apimentada. Eu estou declarando que eu gosto de comida apimentada. As matrículas começam hoje. Então, eu estou afirmando, né? Afirmativa, que as matrículas começam hoje. Então, vamos ver as declarativas negativas. Para ver declarativas negativas, o que eu tenho que ter? Não, aqui ó, todas, não. Tá vendo? Aqui, ó, o documento não foi enviado ontem, não gosto de comida apimentada, realmente eu não gosto. As matrículas não começam hoje, tá? Então, eu tenho que ter para ser declarativas negativas, o ponto final, conserva, mas eu tenho que ter o advérbio de negação, não, ok? Frases imperativas. As frases imperativas são utilizadas para emissão de ordens, conselhos e pedidos. Então, o verbo tem que estar como? Em qual modo? Lembra? Pensaram aí? Responderam correto? Modo imperativo. Tá? Por que modo imperativo? Porque é um modo imperativo que me dá uma ordem, que me dá um conselho ou que me faz um pedido. Tá? Então, para ser frases imperativas, o modo do meu verbo tem que estar no imperativo, ok? Leva um ponto final ou ponto de exclamação. E também podem ser afirmativas ou negativas. Então, vamos ver primeiro as imperativas afirmativas. Ó. Desista. Desista, como se eu estivesse dando um conselho. Vá por ali, como se eu estivesse dando uma ordem. Vá por ali. Siga-me. Eu posso estar te pedindo, né, ou eu posso estar ordenando. Tá? No primeiro e no último caso, ponto de exclamação. E no segundo, ponto final. Vocês não vão confundir a exclamação com as frases exclamativas, porque exclamativas é uma emoção, tá? Ela não te indica ordem, pedido ou conselho, ok? Como nós já estudamos o modo imperativo, então os verbos imperativos você sabe, né?
E as imperativas negativas, o que eu tenho que ter? O advérbio de não, o advérbio de negação. Então, não desista, não vá por ali, não me siga. Então, todos os verbos aí estão no imperativo, só que imperativo o quê? Negativo, então é chamada de frases imperativas negativas, ok? E as interrogativas? As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta na mensagem. Podem ser diretas ou indiretas. Vocês lembram disso aqui também, porque eu expliquei o que são frases. Lembram lá no porquê? Frase direta ou indireta. Direta vai ter o quê? O ponto de interrogação. Indireta, o ponto final. As interrogativas diretas devem ser sinalizadas com ponto de interrogação, enquanto as interrogativas indiretas levam o ponto final. Então, vamos ver exemplos? Alguns exemplos. Interrogativas diretas. Aceita um café? Escreveu o discurso? O prazo terminou? Então, interrogativas diretas, ponto de interrogação. Interrogativas indiretas, olha a diferença. Gostaria de saber, olha só, sempre saber alguma coisa, né? Gostaria de saber se deseja um café. Quero saber se o discurso está feito. Precisava saber se o prazo terminou. Todas com ponto final, mas que dá o quê? Sentido de uma pergunta, de uma interrogação, porém indireta. Por isso que é usado o ponto final, tá? E as diretas, ponto de interrogação. Aqui eu repeti, então eu não vou falar, tá? Frases optativas. Vamos ver? As frases optativas expressam desejo e são sinalizadas com pontos de exclamação. Então expressa o quê? Um desejo, ó. Que Deus te abençoe. Eu estou desejando que Deus o abençoe. Espero que dê tudo certo. Muita sorte para a nova etapa. Então, todas expressam o que? Desejo. Vem com a exclamação também, tá? Mas não indica emoção, e sim desejo de alguma coisa, que algo aconteça. Ok? Então, por isso que elas chamam optativa, porque algo acontece. Então, esse é o meu desejo, tá? No livro de vocês, ele traz aí também, ó, declarativa, interrogativa, exclamativa, imperativa e optativa. A diferença é que eu detalhei que existe a interrogativa direta e indireta, não é isso? E afirmativa e negativa. Na mesma coisa que acontece com menos a frase optativa, tá? As imperativas também eu tenho negativa e afirmativa, ok? Então, eu detalhei aqui para vocês o que o livro não detalha. Por quê? Aqui ela até coloca afirmativa e negativa, mas eu detalhei com outros exemplos, exemplifiquei de uma outra forma. Porque o livro vocês têm para ler a qualquer momento, né? E a aula vocês podem rever, não é verdade? E traz o quê? Outros exemplos, caso você fique com dúvida. Então, o livro fala que a declarativa é utilizada para afirmar, afirmativa, ou negar, negativa, alguma coisa. Então, ó, é que ele comeu todo o milho da sala, na minha salada. Então, aqui, ó, eu tenho uma afirmativa, esse frango não está bom. Então, eu tenho uma declarativa, afirmativa na primeira e negativa na segunda por causa do não. Interrogativa utilizada quando se faz uma pergunta. Tudo bem, mas pode ser uma pergunta indireta também. Gostaria de saber, quero saber, ok? Aqui só está com o ponto de interrogação. Exclamativa, diferentes emoções, né? Vai indicar uma emoção, seja de alegria, admiração, medo ou de espanto. Este frango está mal passado, tá? Imperativa, aqui no caso mais de espanto, tá? Essa frase. Imperativa, indica a ordem que a gente consegue, porque o verbo tem que estar o quê? No modo imperativo, ó. Troque o frango, por favor. Aqui é afirmativa. Se fosse imperativa negativa, seria o quê? Não troque o frango, por favor. Eu teria que ter o não. E optativa é utilizado para expressar um desejo, a mesma coisa. Espero que dessa vez o frango esteja bem passado. Olha, turma, eu deixei exercício complementar no PowerPoint, tá? Um texto, vocês não precisam copiar, vocês vão ler o texto e responder as questões no caderno. Número 1, letra A, responder. Se você quiser copiar a pergunta, podem ficar à vontade. Se você não quiser copiar a pergunta, o que você vai fazer? Você vai apenas responder, colocando a responder.
B responder, C responder, e depois a mesma coisa nas outras questões, ok? Se você quiser copiar, fique à vontade. Então, eu tenho atividades desse livro que eu coloquei para vocês, ok? O parágrafo se inicia com letra maiúscula e as frases são iniciadas com letra maiúscula ou letra minúscula. Eu li a letra B porque pode ser que tampe aqui a minha foto, tá? Então, a letra B, o parágrafo se inicia com a letra maiúscula e as frases são iniciadas com letra maiúscula ou letra minúscula. Coloquei bem grande aqui, pode ser que tampe, às vezes não. E também deixei para vocês atividades assim, tá? Então, o que vocês vão fazer? Responder também. Se você quiser copiar, fique à vontade. Acho que às vezes depois para estudar é até melhor. Então, eu deixei também essas atividades, ó, no PowerPoint. A maioria de marcar, escrever VOF, tá vendo? Marcar, fazer numeração. Então, são tranquilas de responder, tá bom? Então, ó, poucas questões abertas. A maioria são questões fechadas, ok? Turma, eu termino a aula por aqui, revisão sobre frases. E lembrem-se, juntos no caminho certo.